no Evangelho, Evangelho de João, capítulo de número 11, e aí depois eu falo os demais para vocês ainda em João. Pode continuar sentados mesmo. João 11, o versículo 38. Essa passagem vai falar sobre a ressurreição de Lázaro. O que é ressurreição, igreja? Alguém estava morto e esse mesmo alguém voltou a viver. Ele não nasceu de novo, ele voltou à vida. Ok? Lázaro então estava morto. A passagem aqui de João, Evangelho de João, capítulo 11, versículo 38, vai dizer que ele estava morto. Antes, os versículos anteriores vai contar toda a situação. Que primeiro ele ficou muito doente, pediram para chamar Jesus, e toda a situação de distância que Jesus estava. Então ele morre. Então, depois de 4 dias, o mestre chega. Era muito bom que a gente estivesse esperando só 4 dias, né? Quantos aqui estão esperando resposta de oração já tem anos e anos, não é? As irmãs de Lázaro choraram, prantearam, para elas o fim tinha chego na vida delas durante 4 dias. E aí, no 38, nós vamos ver aqui Jesus, que já tinha então entrado ali no vilarejo. Ele já tinha sido abordado, pelas irmãs de Lázaro, as pessoas todas chorando muito, isso porque já tinha 4 dias. E aí Jesus pergunta: onde vocês colocaram ele? No versículo 38, João escreve: Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Eu já vi um pregador dizendo que não era a pedra, e assim que tirasse a pedra, logo estava o corpo do morto. Era afastado dessa entrada. Não era automaticamente, tirou a pedra, lá estava o corpo deitado. Não. Era mais profunda a coisa. Certo? Até porque entraria em decomposição, aquilo iria ter então um odor, né? Se a gente fica sem tomar banho, a gente fede, você imagina quando morre. Então, é uma carne muito fétida. Então, todos aqueles ungüentos, toda aquela situação que eles passavam, né, dentro de toda a cultura, eles colocavam, mas mesmo assim ia feder, porque o corpo ia entrar em decomposição. Então, não ficava próximo. E também para evitar que animais, né, quisessem se alimentar daquela carne que estava apodrecendo ali, porque ia chamar a atenção, né, do olfato dos animais. Então, não ficava próximo. A pedra era colocada e o corpo ficava mais distante ali. E aí, no 39, disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal. Por que ela tinha essa certeza, se eu falei para vocês que não ficava perto da pedra? Elas estavam sentindo. Mas se ficar um dia sem banho já fede, 4 dias morto, é óbvio que cheiroso não vai estar. Mas ela era já algo conhecido delas. Por quê? Porque tinha um prazo para que fosse colocado mais ungüentos, se fosse necessário. Veja que quando Jesus morre, ainda ao 3º dia, a Maria Madalena vai colocar, né? O próprio Evangelho de João conta que ela chega para terminar de colocar os ungüentos, os óleos essenciais, né? Para poder sobre o corpo de Jesus, segundo a cultura. Então, ela vai dizer que ali era o 4º dia. Não tinha mais escapatória, estava fedendo. Esse odor, esse cheiro, marca o que naturalmente se caracteriza por morte. Como você sabe que uma coisa estragou? Só pelo visual? Pelo cheiro. Mulherada aqui vai saber. Quantas vezes você deixa um feijão, você abre a panela do feijão, ele tá bonito, mas o cheiro dele denuncia que ele não tá bom para você comer mais. Não é? Então é certo que tinha morte dentro daquela caverna.
É certo que tinha morte dentro daquela circunstância. Não tinha vida ali de jeito nenhum. Como para você hoje, pode ser que existam situações que o médico já bateu o martelo e a sentença, o juiz, as contas que você tem para pagar também já bateram sentença para você, dizendo que você é fracassado, você não dá conta de pagar nem as contas da sua casa. A enfermidade que você sente dia após dia, doer, tirar seu sono, tirar sua paz, pode ser sim que ela tenha esse efeito do acabou, já cheira mal, não tem mais jeito, é morte com certeza. Mas aí a gente vai ver aqui no 40, disse-lhe Jesus, porque elas disseram, né? Senhor, mas o defunto já cheira mal, porque ele já é de 4 dias. No 40, disse-lhe Jesus, não te hei dito que se creres. Gente, o cristianismo ele não é para qualquer um, não. Meu Deus! Não é, gente, não é. Não é para qualquer um. Precisa crer. Mas é crer principalmente no que você não vê, porque isso é fé. Crer no que eu vejo não é fé. Não é fé crer no que eu estou vendo. É crer no que eu não vejo, isso é fé. E é a fé que vai agradar o coração de Deus. Aleluia. Se eu não tenho fé, eu não estou agradando. E eu acho que você tem aí como objetivo na sua vida agradar a Deus. Então quando você acredita no que você não está vendo, naquilo que já está cheirando mal, mas você acredita que o Senhor pode reverter a situação, isso se chama fé. Glória a Deus. Isso se chama fé. Eu não estou vendo perspectiva, eu não estou vendo condições de mudança, mas eu acredito que Deus pode fazer. Jesus diz para ela, eu não disse para você que se você crer você vai ver a glória de Deus? Ele não disse, eu não disse para você que se você crer você vai ver seu irmão levantar e andar? Não era isso que ela queria? Claro que ela ia querer o irmão dela de volta. Ele disse que se creres verá a glória de Deus. Sabe por quê? Porque é isso que importa. Mais do que importa o Senhor na minha vida curar as enfermidades que tiram meu sossego todos os dias, mais importante é que Ele seja glorificado através disso. Porque cristianismo é renúncia. Cristianismo é quando eu aceito o bem de Deus. Cantamos aqui sobre Jó. O Senhor deu, o Senhor tirou. Não foi assim? Não foi o que ele declarou para a mulher dele? Você vai aceitar só o bem de Deus e o mal você não quer aceitar? Ou seja, a circunstância ela só tem que estar ao nosso favor. Nossa igreja não é uma igreja triunfalista. Não é assim que nós entendemos o Evangelho. A gente entende o Evangelho pautado em tem que ser para a glória de Deus. Quem tem que aparecer? É Jesus. Quem precisa prevalecer? A palavra, o ensinamento do mestre. Através de quem? Através da minha vida. Através daquilo que o Senhor faz em mim e através de mim. É isso que vai prevalecer. Através das minhas atitudes. Então as pessoas vão ver que eu tenho passado dificuldade, que eu tenho determinado problema e eu tenho que saber filtrar. Até onde é que eu posso colocar diante de Deus, Senhor? Eu estou passando por essa causa aqui. Isso aqui é impossível. E só o Senhor pode operar o impossível. E em que momento eu estou tendo noção de que coisas que eu estou enfrentando são um problema meu. E aí não adianta eu ficar pedindo impossível para Deus. Quem tem que mudar sou eu primeiro. Por isso que eu estou falando que cristianismo não é para qualquer um. Porque é mais fácil eu chegar aqui e falar para você: determina, igreja! Determina! Claro, eu posso determinar no nome de Jesus. É pelo nome de Jesus. Não é porque eu estou determinando.
Deus. Como é que eu posso falar para você ter a ousadia de ficar encostando Deus na parede? Jamais! Jamais! Eu preciso entender que a minha vida, ela tem aquilo que eu controlo e aquilo que o Senhor controla. Glória. Eu me encho de gordura, fico com problema nas minhas veias, o colesterol lá em cima, o LDL, que é o pior. Tem um problema, um início de infarto, sei lá eu. O diabo está furioso. Olha o inimigo se levantando. Mas a carne que eu como lá e não tira gordura não é culpa minha. Foi o inimigo que se levantou. As frituras que eu como no dia a dia também não é culpa minha. Foi culpa do inimigo que se levantou contra mim. E aí eu ainda fico pedindo para Deus: Senhor, livra. Gente, tem situação que é milagre sim, como foi aqui na vida de Lázaro. Mas tem coisa que depende de mim. Eu preciso entender que é responsabilidade minha. Tem coisas que são humanas e naturais, aí compete a mim. O que é sobrenatural, aí é o Senhor. Neste caso, o que era natural? Elas correrem e pedirem para avisar Jesus que o irmão estava doente. Até ali, tenha certeza que elas tentaram de tudo para o irmão melhorar da enfermidade. Você pode ter certeza. Elas devem ter feito de tudo que estava ao alcance delas. Mas elas não conseguiram no natural. Lázaro, toma esse xarope. Lázaro, toma esse mexido aqui que a gente fez. Ô Lázaro, ensinaram que essa planta aqui amassada com não sei o que é boa. E ele foi piorando. Eu estou aqui conjecturando. Ele foi piorando. Gente, não dá. Tudo que a gente sabia que dava para fazer não resolveu. Manda chamar Jesus. Jesus foi? Não. Jesus podia ter dado uma ordem na hora que ele recebeu a notícia, porque ele já tinha feito isso. A gente não tem aquela passagem que o centurião chega nele e fala que o servo dele estava muito doente? Não é? Não, Senhor. O Senhor não é digno de... Eu não sou digno de entrar que o Senhor entre na minha casa. O Senhor é Jesus. Não. Eu sou um homem que tenho muitos soldados. Eu tenho pessoas lá que se eu falar, elas vão fazer, porque eu dou comando para elas. Se o Senhor falar daqui, eu creio que vai se resolver. E resolveu, porque Jesus mandou que ele voltasse. E o servo dele, quando ele chegou, estava curado. Jesus podia ter feito isso por Lázaro. Ele amava Lázaro. Eles tinham ali comunhão. Mas Jesus não mandou essa palavra. Ele estava longe. Ele terminou de fazer o que ele tinha que fazer. E aí quando a gente chegou aqui no capítulo 11, a partir do 38, nós vemos Jesus então falando: eu não falei para você que se você crer você vai ver a glória de Deus? Ô gente, não parece que Jesus está brincando com o sentimento desse povo? Puxa vida, se Jesus amava tanto Lázaro, como é que ele vai e fica ainda demorando para resolver uma situação? Será só liberar a cura sobre o homem? Você lembra do que foi que Jesus falou para a irmã do Lázaro? Se você crer, você vai ver a glória de Deus. A glória de Deus precisa prevalecer. A glória de Deus é que precisa aparecer. Se Jesus decretasse a cura ali, essa glória não teria aparecido dessa forma. Então Jesus pede diante de todo mundo que estava ali. Já tinha passado, inclusive, segundo a cultura judaica, já tinha passado, inclusive, os dias de que, de repente, ele não tivesse morrido, sabe? Um fantasma, não. Tinha passado tudo isso. Jesus esperou o quarto dia exatamente porque ele era judeu. Ele sabia da cultura. Então Jesus, ele fala: tira a pedra aí. E a gente sabe no decorrer da leitura que ele diz: Lázaro, vem para fora. E aquele homem que já tinha sido todinho preparado, todo de unguento, de faixas, porque eles passavam essas faixas no corpo, ele sai, ele anda, ele levanta, ele obedece essa ordem, porque a palavra do Senhor não volta vazia. Jesus é a palavra, ele ordenou,
não levantar. Aleluia. O sobrenatural foi acionado. Então Lázaro levanta, o espírito obedece, e aquele corpo que estava morto, fétido, ele não levantou fétido, ele não levantou apodrecido, ele não levantou pela doença com a doença que o matou. Ele levanta ressurreto, ele ressuscita. Aleluia. Glória a Deus. E o Lázaro, que está pleno da glória de Deus, sai de dentro daquela caverna. E aí o nome do Senhor é glorificado. As pessoas então contemplam aquilo. E todo mundo fica extasiado. Gente, ele estava morto. Eu vi. Sabe conversa de velório? Morreu do quê, hein? Ih, sério? Todo mundo quer saber que a pessoa morreu, como coisa que vai conseguir resolver o problema. É mesmo? Nossa, quantos anos? Aí imagina na hora lá o povo conversando, mas eu tenho certeza que eu vi. Ele estava ruim. Você não viu? Foi, morreu, a menina chorou, foi muito aqui, a gente tinha chamado Jesus. Levantou, eu estou contando para você que o homem está vivo. E a notícia começou a percorrer ali. Ele ressuscitou. Aleluia. Como isso? Jesus mandou tirar a pedra e falou, chamou pelo nome, o homem veio cheio de atadura. Eu imagino que teve gente que correu na hora 3 dias sem parar, porque não era uma coisa costumeira. E Jesus precisava fazer isso para que crescem que ele era o Messias, que era um dos sinais. Então por isso também ele esperou os 4 dias. Por isso então ele chama, e isso precisa ficar visível a todos, para a glória de Deus. Você está aqui para a glória de Deus. Quando a gente sair daqui, com essa porta baixar e a gente voltar para o mundo real, porque é tão bom quando a gente está na atmosfera do culto, né? A gente está tão crente, tão cheio de Deus. Aí a gente sai daqui e volta para casa. Quem que a gente está aqui? Quem está lá? A nossa realidade. Aí a gente vai ter que estar cheio da glória de Deus. A gente vai voltar para a realidade, e ela muitas vezes é cruel. Não é a que a gente quer, mas a gente tem que estar cheio da glória de Deus. Senhor, eu sou grato ao Senhor. Eu sou grato ao Senhor porque eu estou aqui, ó. Eu sou grato ao Senhor porque eu não mereço de jeito nenhum, mas o Senhor não desiste de mim. Eu sou grato porque eu não mereço jamais. O teu perdão me alcança todos os dias. Aleluia. Todos os dias eu tenho convicção de que se eu me posiciono, o Senhor me fortalece e eu cresço na tua presença. E o Senhor ainda, porque eu não sei qual é a graça que o Senhor achou em mim, o Senhor ainda vai me usar para o teu nome ser glorificado. Gente, isso é forte demais. Mas deixa eu te contar uma novidade. Não é nem essa palavra. A palavra agora que é no 12. Vai aí no capítulo 12. Eu só voltei tudo isso para você entender o contexto. Onde o fruto jantando, meu Deus. Eu acho fantástico isso daqui. Capítulo 12 do Evangelho de João. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa. Lembra do culto de Páscoa que eu ministrei aqui? A Páscoa do judeu? Lá, quando eles ainda eram lá os hebreus no Egito. Primeira Páscoa. Então era cultura. Todo ano tinha a Páscoa. 6 dias antes deles se reunirem para fazer toda aquela mesa com a carne do cordeiro, o pão asmo, o mel, tudo que dizia que era para fazer ali. 6 dias antes, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro. Onde estava Lázaro? Isso daqui, gente, não foi antes de Jesus operar o milagre dele ressuscitar. 6 dias antes da Páscoa, porém depois de ter ressuscitado a Lázaro. Jesus estava ali na mesa com o homem que ele ressuscitou. Glória a Deus. Glória a Deus. É muito forte. Eu acho isso tremendo. Onde estava Lázaro que falecera? Gente, ele estava na mesa jantando com alguém que já tinha 4 dias de morte dentro de uma caverna e já fedia. Jesus está
Porque Ele é Senhor. Glórias a Deus. Porque Ele sabe até onde podemos suportar. Olha que interessante. No 2. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia. Então Jesus estava como convidado. Fizeram ali uma comida, prepararam uma refeição e a ceia, né? Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta, a irmã de Lázaro, Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Jesus estava na mesa se alimentando com o milagre que ele operou. Não vai ser diferente na minha e na sua vida. Jesus, ele vai estar conosco contemplando o milagre que ele vai operar. Glória a Deus. Você vai regozijar. Aleluia. Sentindo a presença do mestre, você vai se alegrar e vai dizer: Senhor, olha o milagre que o Senhor operou na minha vida. A alegria vai ser muita dentro do seu coração. E você vai saber que é Jesus perto de você, porque essa alegria não é uma alegria igual a que o mundo proporciona. Não é uma alegria de coisas terrenas. Essa alegria, ela vem e passa. A alegria de você ter Jesus aí do teu lado e junto com Ele você contemplar o milagre, a vitória que Ele vai operar. Essa alegria, ela não é passageira. É verdade. Glória a Deus. E ela é genuína. Você precisa crer. Jesus está nos dizendo: eu não te disse, igreja, que se você crer, você vai ver a glória de Deus? Aleluia. Mas você precisa crer. Aleluia. Há muitos anos atrás, eu posso colocar aí para você na faixa de uns quase 30 anos atrás, não tem tudo isso não, mas vai, 26 anos atrás, eu cria que eu ia ver a glória de Deus. Eu cria. E eu cria na glória de Deus dentro daquilo que eu pedia. Mas eu pedia isso aqui. Jesus, Ele sentou na mesa para jantar comigo e o meu milagre, mas Ele fez assim. Aleluia. Além do que eu pedi. Além do que um dia eu sonhei. Jesus, Ele fez. Por quê? Porque Ele é Senhor. Vocês todos que estão aqui fazem parte daquelas madrugadas que eu orava e chorava e colocava diante do Senhor as minhas petições. É um pacote completo. Hoje, quando eu me alegro junto com a igreja, Jesus, Ele está na mesa comigo, usufruindo do meu milagre. Glória a Deus. Aleluia. E para vocês de repente pode ficar vago, mas eu sei o que eu estou falando, porque eu sei o que eu vivi e pelo que eu orava, como eu orava e o quanto eu acreditava. Agora veja que coisa linda. A Marta estava servindo. Ora, alguém precisava fazer isso. Já tinha uma outra ocasião antes de Lázaro adoecer e morrer, em que Jesus foi à casa deles e então a Maria se queixa. A Marta se queixa que a Maria, ao invés de ajudar, parava para ouvir Jesus falar. Nessa ocasião, a Marta já está servindo. E eis que no versículo 3: então Maria, tomando um arratel de unguento de nardo puro, de muito preço. Tem Bíblia que fala valiosíssimo. Ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Aleluia. Ela fez isso para se aparecer? Eu tenho convicção que não, senão não estaria citado aqui. Está citado aqui essa passagem. João escreveu pelo Espírito Santo de Deus essa passagem, porque essa mulher, o coração dela, sabe a alegria que eu disse para você que não é alegria lá mundana? Sabe a alegria que eu te falei que não passa? É uma alegria que não é passageira, mas ela não é momentânea, mas ela é uma alegria verdadeira. O coração dessa mulher estava assim. Ela entra na sala e ela contempla a mesa, ela contempla discípulos, ela contempla Jesus, a irmã dela servindo Jesus, e do lado ela contempla alguém pelo qual ela chorou, porque ela tinha visto o fim. Meu Deus. Ela tinha visto o
e o meu irmão, que ele ressuscitou. Meu Deus. A alegria dessa mulher foi tanta que ela não pensou duas vezes, que nem eu penso, que nem você pensa. Ela não pensou duas vezes. Ela pega aquele perfume, aquele nardo puro, né? Aquele unguento de nardo puro. E então ela unge os pés de Jesus. E ungir o pé é algo muito sério, porque primeiro o pé colocava no chão, né? Sujo. Ali no caso, eles tinham o hábito de ter quem lavasse os pés para entrar na casa, porque eles usavam alpargatas, não era tênis, sapato que nem a gente. Andavam muito a pé. Então o pezinho era castigado. Mas eles faziam aquela higiene, por quê? Porque eles sentavam com as pernas juntas no chão, a mesa era baixa, não era mesa com cadeira que nem a gente conhece. Então o pé ia ficar muito próximo da refeição. Era por uma questão de higiene. É por isso que quando ela se achega à mesa, o lugar onde ela tem proximidade, então você imagina que ela não vai se aparecendo, ela não vai falando, vou ungir os pés do mestre pelo que ele fez por mim. Ela chega quase que rastejando, porque Jesus estava sentado praticamente no chão, com os pés para trás. E ela unge os pés. Ela não pensa duas vezes. Meu Deus. Então ela estava prostrada, porque para você ungir o pé, você já tem que estar perto do chão, e ainda por cima, além de ungir, ela pega os próprios cabelos e passa sobre os pés. Isso é gratidão. Ela não se conformou em colocar apenas um unguento em forma de gratidão. Ela quis se doar, ela quis se misturar aquele unguento com todo o respeito e temor que ela tinha pelo mestre. Ela queria demonstrar o amor e a gratidão dela ao Senhor. Então ela pega parte dela, ela pega o cabelo dela, que pela cultura também era algo muito importante. Ela passa o cabelo ali, ó, por cima daquela unção que ela fez com aquele unguento. Jesus, ele está falando para nós essa noite. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Aleluia. Aquilo que é impossível para nós não é para Ele. A nossa parte nós precisamos fazer. A dele é certeza que Ele fará. Mas nós precisamos crer. Nós precisamos desde já nos alegrar, porque Jesus sentará na mesa conosco. Meu Deus. E eu, junto com Jesus e o milagre. Eu creio, Pai. No meu tempo, no dele. Por que não pode ser no meu? Não aguento mais. Porque o tempo dele é perfeito, a hora dele é perfeita, o nosso não. Olha aí, Pai. A gente é precipitado. Sabe a borboleta? Vocês sabem que a borboleta, para ela ser borboleta, primeiro ela precisa ser o quê? Uma lagarta, come a folha, fica forte, começa a criar o quê? O casulo. O nome disso é metamorfose. Sabe por que você não pode ajudar a borboleta a sair de dentro do casulo? Alguém sabe? Porque demora, tá? Demora para ela sair. Quando ela começa a arrebentar o casulo, tem um tempo até que ela consiga sair por completo. Vocês sabem por que não pode? É o próprio processo que ela usa quando ela está arrebentando o casulo, ela está se fortalecendo. Exatamente. Se você abrir o casulo, você tira dela a chance de fortalecer as suas asas. E sem asa, ela não voa. Acabou o propósito dela. Talvez você ainda esteja dentro de um casulo inteiro, nesse processo de espera. Talvez alguns de nós já estejamos conseguindo arrebentar mais do que o meio do casulo para conseguir sair. Mas entenda, é necessário passar por determinadas situações. Não é fácil para ela. Sozinha ela tem que arrebentar aquele casulo. Mas também quando ela arrebenta, ela está forte o bastante para levantar voo e cumprir o seu propósito. Glória a Deus. Entenda isso nessa noite, igreja. Jesus, Ele nos ama. Ele cuida de nós. Sabe até onde a gente pode suportar. Eu não me canso de dizer isso.
Porque o inimigo das nossas almas, ele quer que a gente acredite que o Senhor não escuta oração, que vai ser o fim, acabou, a gente não vai vencer. É isso que o inimigo quer. É verdade, pai. Que a gente desista de tudo, que a gente desista de ser crente, desista de Jesus, que a gente não tenha comunhão com Ele, a gente não tenha vida de se fortalecer pela palavra. Você não venha no culto de oração, você não quer aprender Bíblia. É isso que o inimigo quer. Ele quer te enfraquecer, iludir você e deixar você eternamente dentro desse casulo. Meu Deus. Mas Jesus quer que a gente levante voo Oh, aleluia. para cumprir o propósito, para a glória de Deus. Aleluia. Então essa mulher faz isso. Ela é julgada inclusive por um dos discípulos na continuação da leitura. E aí no versículo 7, Jesus ele diz assim: disse pois Jesus, deixai-a, pois para o dia da minha sepultura guardou isso, porque aos pobres sempre o tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Quando o discípulo ele indaga, o Judas, né, que depois vai trair Jesus, ele indaga, ela faz uma coisa dessa, desperdiça um unguento desse caríssimo, por que ela não vendeu e deu dinheiro aos pobres? Ele foi bem hipócrita, sabia? Até porque ele ficava com a bolsa, né, do dinheiro. Mas aí Jesus ele fala: deixa, porque vocês não vão me ter para sempre aqui na terra. Os pobres sempre terão, sempre vai ter. Aquele homem, ele estava dando mais valor ao que era terreno do que o que era eterno. A mulher não, ela se prostrou ao eterno, se esquecendo do terreno. Jesus nos convida para isso. Se esqueça do que é terreno, se esqueça do que é daqui e pense nas coisas que são eternas, nas coisas do alto. Em nome de Jesus. Amém? Fique de pé. Eu quero fazer um período de oração.